quero que você abra no livro de Ruth, tá bom? O livro de Ruth é no Velho Testamento, logo após o livro de Juízes. Você vai passar todo o Pentateuco, vai passar o livro de Josué, o de Juízes, e logo após é o livro de Ruth. Você vai buscar o capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 20, tá bom? Capítulo 1, a partir do versículo 20. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Não vai ter como errar. Passa o Pentateuco, que é os 5 primeiros, depois vem Josué, depois vem Juízes e vem Ruth. Não tem como errar. Encontrou, irmã? Na paz, né? Vamos lá. Vamos ver então. Capítulo 1, a partir do versículo 20. Diz assim: Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amém? É isso que você está lendo também? É isso que você leu? Então vou ler pela segunda vez, somente agora o versículo 20. Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento. Feche teus olhos. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. E fale para Deus o que você veio buscar nessa tarde na casa do Senhor. Fala para Deus como está o teu coração. Peça para Ele que Ele venha revelar essa palavra dentro do teu coração. Se abra agora na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa. E que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor nessa tarde. Aplauda bem forte, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Toma o teu assento então, minha amada. Toma o teu assento. Preste bem atenção. Nós vamos falar da história, amados, da Noemi. Noemi, amados, ela é bem casada. Tinha 2 filhos. E estava passando uma dificuldade no lugar onde morava. Então ela junto com seu esposo decidem sair daquele lugar, morar em outro lugar, morar até mesmo em outro país. E o que aconteceu? Naquele lugar que ela estava morando agora, morre o seu esposo e logo após morrem os seus 2 filhos, que já eram até casados. Então ela volta para a sua cidade e não queria mais ser chamada de Noemi. Noemi significa agradável. Ela falou: olha, eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi. Eu não sou mais aquela pessoa agradável. Eu não tenho nada para ser agradável. Não tenho mais nada que me agrade. Me chame agora de Mara. E Mara significa amarga. Ela era uma pessoa agora amarga. Não tinha mais com que sorrir. Nada mais lhe agradara. Por quê? Perdeu o seu esposo e logo após perde os seus filhos. Mas vamos ver o que Deus fez na vida dessa pessoa aqui. Vamos ler aqui toda a história dela. Ainda no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque. E o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Tá bom? Então o nome desses homens era o Elimeleque, era casado com a Noemi e tinha esses 2 filhos. Ele sai de Belém de Judá, sai de Israel e vai morar em Moabe. Talvez naquele lugar tinha condições de trabalho.
para sustentar a sua família. Ele mora naquele lugar, e a Bíblia diz assim, amados, ainda no capítulo 1, olha aqui, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. O primeiro que morre, não fala aqui a idade que ele morre, se era velho, se ainda era novo, não fala se era de doença, não fala. Diz apenas que num determinado momento ele morreu. Morreu o esposo da Noemi. Então ela ficou agora só com seus 2 filhos. E olha o que diz no versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, que significa coça. E o nome da outra Ruth. Ruth significa beleza. E ficaram ali quase 10 anos. Então moravam ali quase 10 anos. Os 2 filhos, um se casou com a Orfa e o outro se casou com a Ruth. E depois no versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Olhem todos para cá. Então o escritor, o Samuel ou o profeta Isaías, foi um dos 2 que escreveu esses livros, segundo a tradição. E esse escritor diz que logo após morrer o seu esposo e os seus 2 filhos, ela ficou desamparada. Porque naquela época, amados, a mulher não tinha trabalho, vamos dizer assim. Não tinha o respeito da sociedade. Se não tivesse esposo, se não tivesse o seu pai ou alguém, um homem na sua família, essa mulher significava quase nada. Então, ela está desamparada. O escritor diz. Eu não quero que você desmarque não, tá bom? Mas vamos buscar o livro do profeta Isaías. Para frente, tá bom? Não desmarque, Ruth, que nós vamos ler um pouco mais. Então até mesmo você, talvez você está se sentindo como a Noemi se sentiu, né? Uma pessoa desamparada. Talvez a pessoa que você ama nem morreu, mas deixou você. Ah, pastor, eu me sinto só. Meu filho está longe de mim, o meu esposo, não sei. O que é que te deixa triste? Vamos ver o que diz a palavra aqui, ó. Capítulo 49 do livro do profeta Isaías, versículo 14. Encontraram? As irmãs encontraram? Encontraram? Amém, né? Diz assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Então você pode estar pensando da mesma forma nessa tarde. Pastor, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu daquilo que eu estou precisando. Eu estou sempre clamando, estou sempre lamentando na mesma situação. Pastor, a sensação que eu tenho é que Deus esqueceu de mim. Mas olha o que diz a palavra, amados. Nunca esqueça disso. Pode uma mulher, no versículo 15, tá bom? Capítulo 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então essa era a promessa para Israel. Ele diz: olha, pode até mesmo a mãe esquecer do seu filho, mas eu não esqueço de você. Então já olha para essa pessoa e fala isso para ela: Deus não esqueceu de você. Fala isso para ela: olha, Deus não esqueceu de você. Não esqueça isso. O próprio Jesus falou, amados, para cada um de nós, é a promessa de Deus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então vai ter momentos sim, amados, momentos de aflições, momentos de angústias, nós vamos nos sentir sós. Teve um momento na vida do próprio Senhor Jesus que ele se sentiu só. Naquela cruz,
ele falou assim: Pai, por que me desamparastes? Você viu que o próprio Jesus se sentiu só. O próprio Jesus, ele sentiu a solidão. E a pessoa sente, mas o Senhor, ele vai estar sempre com você. Diga graças a Deus por isso. Vamos ver então. Livro ainda de Ruth, ainda no capítulo 1, amados. Então, os 2 filhos dela já estão mortos, junto com o seu esposo. Vamos ver o que ela fez aqui, ó. Versículo 6, procura aí. Procura aí, versículo 6. Diz assim, ó. Então, se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Olhem todos para cá, preste bem atenção. Logo após a morte, tanto do seu esposo como dos seus filhos, ela está sendo consolada pelas suas 2 noras. Talvez naquele lugar, que não era a sua cidade de origem, a única pessoa que ela conhecesse é as 2 noras dela. Então, naquele momento de dificuldade, quem estava com ela? Somente essas 2 moças. Mas, amados, ela não tinha mais filhos. E o desejo dela agora era voltar para a sua terra. Ela ouviu que tinha mudado toda a situação da sua terra, em Judá. E ela quer voltar para aquele lugar. E as suas 2 noras querem também estar com ela. Mas ela fala para as 2, olha, vocês não precisam mais estar comigo. Eu vou voltar para a minha casa e vocês 2 podem voltar também para a casa de vocês. Se casem de novo. Vocês ainda são novas, podem se casar de novo. Eu não tenho mais filhos. O que eu posso dar para vocês? Foi isso que ela falou para aquelas 2 moças, a Orfa e para a Ruth. A Orfa dá um abraço na Noemi e se despede dela. Tá bom, eu vou voltar para a minha casa, para a casa dos meus pais. Mas a Ruth, amados, não. A Ruth fala: não, Noemi, eu estive com você quando eu estava junto com o teu filho. Olha, se estava tudo bem, eu estava junto de você, porque agora você perdeu o seu filho, você não está numa boa situação, eu não vou me separar de você. Quando você está numa boa situação, as pessoas querem estar junto com você, sim ou não? Você tem um bom emprego, você tem uma boa condição, todas as pessoas, a grande maioria, querem estar com você. Você tem saúde, tem uma boa casa, quem não quer estar com você? Mas, no momento que você passa por uma dificuldade, olha, pouquíssimos querem estar com você. Então a Ruth, ela falou: olha, Noemi, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer. Vamos ver aqui no capítulo 1, procure o versículo 14. Ainda no capítulo 1, eu quero que você busque o versículo 14 aí. Amém? Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olhem todos para cá. Mesmo a Noemi sem filhos, ela não tinha a menor obrigação de ficar com a sua sogra. Mas ela falou: não, Noemi, eu vou estar com você. Aconteça o que acontecer, eu quero estar junto de você. Preste bem atenção. Há pessoas que
ela está numa boa situação, ela está junto de Deus. Mas tem pessoas que acontece qualquer coisa, quer sair de junto de Deus. Deus, Ele é um Deus de alianças. Estando você bem ou não, você deve se manter junto de Deus. Não quer se afastar de Deus. Ah, pastor, parece que Deus me esqueceu. Ele não vai esquecer você. Nunca vai desamparar você. Pode ter certeza disso. Então não queira estar longe de Deus. Ela falou, não, Noemi, olha, se eu estive com você em momentos bons, eu quero também estar em momentos difíceis também. E o que acontece? Aquela moça, ela volta com a sua sogra para Israel. E quando elas chegam lá, amados, todas as pessoas que conheciam Noemi, começam a se congratular com ela, começam a falar, olha, Noemi, coitadinha, perdeu os seus filhos, perdeu o seu esposo, vamos ajudar ela. E vem chegando também a Ruth com ela. Acham nobre a atitude daquela moça. Falam, olha, por que essa moça que tem ainda condições de se casar, veio com a sua sogra? Para quê? Ela é de outro país, teria uma vida toda. A Bíblia diz que também Jesus tinha uma vida toda por à frente. Quando ele morreu por mim e por você. Preste bem atenção nisso. Foi uma atitude nobre dessa moça. Todos começaram a observar. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 18. Vamos ver. Aqui é o retorno. Elas saem de Moabe e voltam para Israel. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim: vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é essa Noemi? Então teve uma comoção. Todos conheciam a Noemi, sabiam como ela saiu de lá. Saiu junto com seu esposo, saiu junto com seus filhos. E como ela voltou agora? E foi uma comoção, queriam ajudar a Noemi. E diziam assim para ela, os versículos que nós lemos, né? Versículo 20. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. A Noemi não era mais aquela pessoa que expandia a alegria, que mostrava um sorriso. Por quê? Ela falou, por que eu vou sorrir? Não tenho motivos, não sou mais aquela pessoa. Eu estou amargurada, perdi meus filhos, perdi o meu esposo, por que me chamar Noemi? Elas moram naquele lugar. E a Ruth, ela começa a buscar espigas de milho em um determinado lugar, onde o dono daquele lugar era o Boaz. Boaz, que o nome dele significa força. Naquela época, quando nascia alguém, que a pessoa colocava o nome naquela pessoa, sempre significava algo. Então o Boaz, a Bíblia diz que era da família do esposo da Noemi. Era uma pessoa da família. E o que ele faz? Ele se casa com a Ruth. Ele resgata aquela mulher. Porque a Bíblia dizia que se no caso alguém se casasse e morresse o esposo, uma pessoa da família, o mais próximo, poderia se casar com a esposa do falecido. Para quê? Para que o falecido tivesse descendência. E o que acontece? O Boaz, a Bíblia diz que ele se casa com a Ruth. Vamos ver aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. O Boaz, amados, era um homem rico, um homem que tinha muitas propriedades. Olhem todos para cá.
Ele já tinha ouvido falar. A Ruth, ela teve uma atitude nobre. Ela saiu de Moabe, onde moravam os seus pais, e veio com a sogra dela, para ajudar a sogra. Isso aí ele já o tinha ouvido falar. Quando você é da igreja, você também deve manter atitudes nobres, sim ou não? Você deve dar um bom testemunho. Além dessa moça ter atitudes nobres, você viu que o nome dela significa beleza. Ela era uma moça bonita, não só fisicamente. E o que chamou muita atenção do Boaz. E no momento que Boaz vê aquela moça, ele se apaixona por ela. E paga aquilo que era necessário para resgatá-la. E se casa com aquela moça. E olha o que diz a palavra. Ainda no livro de Ruth. Hoje está fácil, né? Capítulo 4, procura aí. Capítulo 4, é o versículo 13. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. O remidor é aquele que pagava os direitos para poder ter a Ruth como esposa. Vamos continuar. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela até melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O nome Obed significa servir. Olhem todas para cá. A Noemi agora é avó. Legalmente ela seria avó. Por quê? Porque aquele homem estava casado com a sua nora. Era uma lei naquela época. Então aquele filho que nasceu era agora o neto da Noemi. Eu não sei se tem alguém aqui que já é avô ou já é avó. Dizem que quando a pessoa é avô ou avó, o neto é como se fosse um filho para ela. Eu não tenho mais avô, né? Mas quando eu tinha, principalmente a mãe da minha mãe. Quando eu chegava lá na casa dela, ela tinha sempre alguma coisa guardada para mim. Então quem cuidou aqui do Obedinho foi a nossa amada aqui, Noemi. Trouxe uma alegria que a Noemi não tinha mais. Aí será que se alguém chamasse ela de Mara de novo, será que ela ia aceitar? O que é que significava Mara? Amarga, mas ela não era mais amarga. Deus não mudou a sorte dela? Se alguém falasse ela, olha, você é a Mara. Não, eu sou a Noemi. Eu sou uma pessoa agradável, porque Deus mudou a minha sorte. A nora dela, né? A Ruth, ela deu alegria de novo à sua sogra. Essa alegria aqui, só quem pode nos dar é o Senhor Jesus. No caso aqui, o remidor, aquele que pagou o resgate da família para poder se casar com a Ruth, foi esse homem, o Boaz. Mas o nosso remidor é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele pagou um preço muito caro para que a nossa alegria voltasse. A alegria de estar junto com Deus de novo. A alegria que faltava dentro do teu coração. A alegria que falta hoje dentro de você. Somente Deus pode colocar de volta. Não tem como você ter essa alegria de novo, a alegria de ter Deus dentro do teu coração, a alegria de estar em comunhão com Deus, somente Deus pode te dar. Diga graças a Deus por isso, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Se você conhece a história de Jó, sabe também que Jó passou por grandes dificuldades, mas ele nunca perdeu a sua fé. Ele sempre soube que Deus estava no comando.
e que iria restaurar a sua vida, iria mudar a sua sorte. Quem já encontrou? Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Diga graças a Deus. Amém? Então você pode ter certeza, amados, que o teu Redentor vive, e que ele vai mudar também a tua sorte. Basta o quê? Basta que você creia. A Noemi achava que não teria mais como reverter a sua amargura. Mas quando a nora dela ficou grávida, hein? Já fez aqueles bordados, aquela coisa toda, né? Porque nasceria o seu neto ali. Então já veio renovar. Antes mesmo de nascer, já na barriga ali da sua nora, né? Da Ruth, ela já trouxe alegria, já fazia aquela coisa toda, porque Deus renovou isso dentro do coração dela. Salmos 30. Então, se você quer ser renovado, basta que você busque do poder de Deus. Só Deus pode renovar a nossa alegria. Olha o que diz, ó, Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro, ele pode durar uma noite toda, mas Deus muda a tua sorte. Amém? Talvez o teu momento hoje não seja um momento bom. Talvez você esteja como a Noemi, somente amarguras, somente tristezas. Mas confia em Deus, porque Ele é o teu remidor. Diga graças a Deus por isso. Ainda nos Salmos, amados, procura aí os Salmos 18. Vamos ver o que diz a palavra. Salmos 18, versículo 27. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Amém? Quem livra da tua aflição é o Senhor. Quero ler ainda mais uns salmos, procura aí. Salmos 55. Salmos 55, versículo 22. Você pode grifar esse versículo na tua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Diga graças a Deus por isso. O que você deve fazer é lançar a tua amargura, lançar a tua tristeza, lançar a tua mágoa, entregar nas mãos de Deus, para que Ele possa mudar a tua vida nessa tarde. Todos nós estamos sujeitos, sim, a passar um momento difícil, a passarmos um momento de aflição. Uns momentos até nós mesmos buscamos. Eu costumo falar para os irmãos, há muitas dificuldades que nós passamos no momento, porque nós mesmos buscamos. Muitas dificuldades. A aflição que você pode estar passando pode ser grande, mas muito maior é a alegria da salvação. A alegria que o Senhor tem para cada um de nós é superior a qualquer tipo de aflição. Porque as promessas do Senhor não se restringem somente ao campo físico. Não se restringem apenas ao nosso dia a dia. As promessas de Deus vão muito mais além. A Bíblia diz, amados, que Ele vai tirar do rosto toda lágrima. Essas são as promessas de Deus. E nós estaremos sempre junto do Senhor. Eu quero ler isso, amados, para nós finalizarmos. Agora no Novo Testamento, vamos ver. Novo Testamento, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, procure aí. Capítulo 8, versículo 18. Procure comigo aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, tá bom? Capítulo 8, versículo 18. Quem já encontrou, diga graças a Deus. 8, 18 diz assim, amadas. Preste bem atenção, meus amados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então não dá para comparar. Talvez você esteja passando um momento difícil. Olha o que o apóstolo Paulo ainda vai falar aqui, na segunda carta dele para os Coríntios. Procura aí, passe alguns livros aí. Você está em Romanos, vai passar o próximo livro. É a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e logo outro é a segunda carta. Procura aí. Você vai procurar o capítulo 4. E o versículo que você vai buscar é o versículo 17. Encontraram ou não? Encontraram? Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então o que é que ele está dizendo? Que nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que analisar tudo de uma forma espiritual. Não veja só o que você está vendo aparentemente, ou só o que está acontecendo com você no momento. A obra de Deus, amados, ela abrange não só uma dificuldade em uma determinada área. A obra de Deus é em todas as áreas da nossa vida. Desde quando Deus te chamou, desde o momento que você se converteu, a Bíblia diz que você deve analisar o que Deus já fez na tua vida. Ah, pastor, ele já me tirou de um lugar difícil. Eu tinha vícios. Olha o que Deus fez, amados. Porque sabe qual é a dificuldade das pessoas que agem pela carne? Elas só veem o momento. Só veem aquele momento que está passando. Não observam de uma forma espiritual. Deus quer que você analise o que Ele já tem feito na tua casa, as portas que Ele já tem aberto para você. Nunca esqueça disso, para que você não desanime, para que você perca o teu ânimo e fale como Noemi: olha, não tenho motivos mais para me alegrar. Há motivos sim para você se alegrar: a tua salvação, porque Deus tem propósito para a tua vida. Deus, Ele ama você e entregou a vida do seu próprio filho por você. Então não há motivos para você se sentir dessa forma. Talvez a circunstância, como eu falei, mas nós temos que analisar como um todo, tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ele é o nosso resgatador. E a nossa amada aqui, Ruth, apesar de ser uma estrangeira, amados, ela faz parte da genealogia do próprio Jesus Cristo. O Obed, o filho dela, é pai do Jessé, o pai de Davi. Então ela faz parte da família, faz parte da genealogia do próprio Jesus Cristo. Poucas mulheres fazem parte. A Tamar, a Raabe, a Batseba e a nossa amada aqui, a Ruth. Está aqui no capítulo 1, versículo 5. Ó. E Salmão gerou de Raabe. Raabe é aquela prostituta. Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Então ela faz parte da árvore genealógica do Senhor Jesus. Essa mulher que era uma estrangeira, ela é considerada em Israel como uma heroína, essa mulher, porque ela teve uma atitude nobre, e isso qualificou ela e abençoou toda a sua casa. Amém?